Salve, povo do bem! Vamos para mais um estudo. Hoje vamos falar um pouco sobre espíritos, obsessão, essa dinâmica que envolve as influências, né, sobre nossas consciências. Conhecendo um pouco, né, o que se trata a obsessão, né? Obsessão, segundo Kardec, né, é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde as simples influências de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, ou de escrever, né, revela-se pela obstinação de um espírito em se manter exclusivamente sem permitir que outros o façam. Os maus espíritos pulam ao redor da Terra em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta neste mundo. A obsessão, como as doenças e como todas as atribuições da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou expiação, e aceita nesta condição. Bem, essa é uma visão do Espiritismo, né, que, por certo, permeia pontos assertivos, assim, né, mas hoje, à medida que a gente vai expandindo, né, o nosso conhecer, tendo a oportunidade de acessar novos conhecimentos, tendo a oportunidade de receber novas canalizações, a gente vai compreendendo esse processo obsessivo de uma forma um pouco, talvez mais completa, né, do que obteve Kardec na época, sem desrespeitar a obra, né, de Kardec, já que ele próprio foi quem fez essa consideração, né, que à medida que passasse o tempo a gente deveria, né, receber novos conhecimentos, ampliar aquele estudo todo que ele realizou, né. Então vamos seguir adiante para a gente conseguir perceber, né, o ensinamento como um todo, assim. A obsessão pode vir de erros cometidos no passado e o obsessor ser alguém a quem fizemos algum mal, ou que acredita que o fizemos, ou espíritos desencarnados que estão em uma baixa frequência evolutiva e se aproximam para brincar com os seres encarnados, ou intuí-los a fazer o mal. Esses espíritos se conectam à nossa baixa vibração, pensamentos, autoestima, revolta, medo, e intuem aos obsediados pensamentos desagradáveis, influenciando as pessoas a agirem de acordo com suas influências. Portanto, os processos de obsessão estão diretamente conectados com a relação entre os envolvidos. O espírito obsessor e o outro, uma pessoa como qualquer um de nós, ele pode achar que está fazendo justiça para a pessoa da qual ele está ligado energeticamente. Isso durante muito tempo acontecia dessa forma, né? Um espírito para se vingar, para cobrar justiça, se acoplava a um ser encarnado e ali produzia efeitos, né? Tanto quanto sugerindo, intuindo ou absorvendo energias, né? Hoje em dia existem outros processos dinâmicos em que essa influência prospera, mas também temos aspectos mais dinâmicos de nos libertarmos de tudo isso, né? A observação destas influências espirituais, destas obsessões, a manifestação espiritual, ela começou com o evento das mesas giratórias, né? Então, médiums se reuniam em torno de uma mesa, faziam perguntas e a mesa ia girando, né? E trazendo respostas para eles. Foi isso que Kardec, que não tinha qualquer relação com o espiritismo ou
qualquer coisa do gênero, né? Ele passou a estudar e tentar entender do que se trata, né? Nessa imagem aqui, ao centro, mais azul, nós temos uma mesa em alguma casa espírita, onde os médiuns se põem em volta da mesa e vão trazendo manifestações, né? Vão trazendo as energias que estão ao redor, vão trazendo impressões das almas que se achegam no ambiente, né? Aqui no desenho é a mesma coisa, né? É onde um mentor, ó, o Theo tá tossindo aqui, nosso cachorrinho. Onde um orientador ou um mentor, depende do que se trata, né? Uma casa espírita, uma religião, coisa assim, ele vai procurando conduzir estas almas, então vai fazendo perguntas do que se trata, de onde veio, por que está ali, por que está sofrendo. Aqui uma outra, mesmo procedimento, talvez seja outra casa, a localidade a gente não tem ao certo, mas esses são os formatos de trabalhos em casas espíritas ou espiritualistas, né? Onde se processa o empenho na desobsessão, em encaminhar almas que estejam presas a processos obsessivos ou mesmo perdidas em si próprias, né? Perdidas em condições delas mesmas, né? A desobsessão, através de uma mesa mediúnica, é uma prática central do espiritismo que visa auxiliar tanto pessoas encarnadas quanto espíritos, né? Que é o que falamos agora, né? Desencarnados. Envolvidos em processos de influência espiritual negativa. Que se uma alma está presa e está influenciando, há aí algo que é negativo, que isso não é uma necessidade humana, não é algo que leve à evolução, mas é algo que precisa ser trabalhado, reconduzido, né? Até deve estar engasgado aí. O processo ocorre em reuniões mediúnicas especializadas, né? Desculpa, realizadas em centros espíritas e tem um caráter de esclarecimento e caridade. Esses trabalhos são sempre com amabilidade, com respeito, embora eu não esteja envolvido em nenhum desses trabalhos em casas espíritas, mas sim no lado terapêutico, eu tenho absoluto respeito e sei e valido, né, muitos desses trabalhos, né? O processo ocorre em reuniões, isso a gente já leu, né? Médiuns desenvolvidos para a tarefa servem de intermediários para a comunicação entre os espíritos sofredores e os trabalhadores encarnados. As comunicações ocorrem sob coordenação da equipe espiritual responsável. Então aqui, se você tem uma sensibilidade, ali você se coloca e começam a vir ideias na sua mente, quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando, eu estou aqui expressando para quem ainda não teve um contato mais íntimo com esse tipo de processo, você se põe como estes trabalhadores que aqui estão em torno da mesa, silencia, e o ambiente todo é coordenado, então você tem a oportunidade de sentir vibrações, energias, pensamentos, sentimentos de almas que estão circundando o trabalho aqui, que são conduzidas normalmente por equipes espirituais, né? Ou que tenham sido chamadas, né, para receber auxílio, né? A desobsessão em uma casa de umbanda já é um outro trabalho diferente, né? É um processo espiritual para ajudar quem sofre influência negativa de espíritos, envolvendo médiuns e entidades em trabalhos de doutrinação e limpeza espiritual. É um esforço conjunto para quebrar laços negativos, muitas vezes com a ajuda de guias espirituais, como o preto velho, os caboclos, e que também exige do indivíduo esforço para reformar moralmente. Todo e qualquer trabalho, subentende-se que se há uma influência, nada se dá por acaso, mas há algo que eu preciso reformar em mim. Se eu estou sendo influenciado, eu preciso compreender a mim mesmo, verificar os pontos em que eu preciso trabalhar
Mágoa, perdão, ressentimento, crítica, julgamento, quais são os pontos que eu preciso trabalhar em mim, porque eu estando livre destes apegos, eu dificilmente posso ser alcançado por almas que necessitam, que desejam obsediar, né? A desobsessão no espiritismo é um processo de libertação de influências espirituais negativas, promovidos através de reuniões em centros espíritas para doutrinar e esclarecer. O tratamento visa auxiliar tanto o indivíduo que sofre obsessão, quanto os espíritos perturbadores, né? E perturbados, né? Porque se eles estão perturbando, eles também o são, né? Utilizando métodos como preces, passes, estudos, doutrina. Então, cada qual usa dos seus mecanismos, né? Da sua maneira de fazer, mas sempre há um entendimento de que o processo depende da reforma daquele que está passando por isso, né? Na visão evangélica é diferente, tá? Reconhece a existência de diferentes tipos de seres espirituais, mas proíbe estritamente a comunicação com a maioria deles, né? Os principais pontos de entendimentos no evangélico incluem Deus e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que habita nos crentes, os guias em toda a verdade, e os guias em toda a verdade lhes concede poder para viver uma vida santa e agradável a Deus. Anjos e demônios. O que significa anjos e demônios no evangelismo? Os evangélicos acreditam na existência de anjos, espíritos a serviço de Deus, e demônios, anjos caídos que se rebelaram contra Deus e buscam enganar a humanidade. O espírito humano acreditam que os seres humanos possuem um espírito-alma que é imortal e sobrevive à morte física. No entanto, a alma dos mortos não permanece na Terra para se comunicar com os vivos. Incomunicabilidade com os mortos, né? Então a Bíblia proíbe veemente esse tipo de situação. Distinção do Espiritismo. A doutrina evangélica não aceita os princípios do Espiritismo como reencarnação e crença na comunicabilidade com os espíritos dos mortos. A salvação é vista como um ato único de fé em Jesus Cristo, não um processo evolutivo através de múltiplas existências. Provação dos espíritos. Os crentes são instruídos a provar se os espíritos são de Deus, testando se o que é dito exalta a pessoa e obra de Jesus Cristo, como um meio de discernir entre a orientação do Espírito Santo e a influência de falsos profetas ou espíritos enganadores. Em resumo, a visão evangélica reconhece a realidade do mundo espiritual, mas estabelece limites claros, baseados na Bíblia, focando a relação com Deus através do Espírito Santo e rejeitando práticas como mediunidade e comunicação com os mortos. Respeitamos toda a crença, respeito muito toda e qualquer religião, absolutamente todas, né? Do meu ponto de vista, e não sou dono da verdade, e não evito colecionar certezas, né? Mas como eu tenho a prática de conversar com almas, eu tenho um entendimento diferente desse que está aqui, o que não significa que eu sou dono da verdade. Apenas não comungo com aquelas ideias, né? Os 12 os tipos mais comuns de obsessão, né? A obsessão simples, quando há um único espírito agindo, né? Obsessão complexa são todos os casos onde há uma ação de magia negra. Isso é bem complicado, tá? Implantação de aparelhos parasitas, hipnoses eletrônicas, campo de força. Quando é uma obsessão complexa, a gente tem sérias dificuldades para tratar nós como terapeutas, tá? E essa semana mesmo no nosso grupo a gente recebeu um rapaz para apometria trazido pela mãe, um rapaz novo, devia ter cerca de 25 anos, pela aparência física, tá? Não me recordo agora aqui. Que eles diziam tratar-se de que ele estava num caso de depressão muito profunda. Quando ele foi para a maca na apometria, foi observado pelos nossos terapeutas que têm mais sensibilidades, que saía dele grande quantidade de uma fumaça densa, preta, um negócio assim muito horrível, muito... Então, nesse caso é uma obsessão complexa e há que se lançar sobre isso
um olhar com mais cautela e mais prudência e procurar administrar situações com a família, a casa onde ele mora, seguir, ter todo um cuidado assim de agregar forças de trabalho numa mesma direção. Então, não é tão simples tratar desse tipo de coisa, de situação, tá? Autoobsessão é quando ideias fixas, né? Eles consideram assim, né? Que é uma autoobsessão, né? Ideias fixas, pessimistas, persistem em mim, eu estou me auto-obsediando. De desencarnado sobre desencarnado, então a alma já deixou o corpo, mas aí tem inimigos do outro lado que meio obsediam, né? De desencarnado sobre encarnado, então sobre nós, né? Almas que nos influenciam. Encarnados sobre desencarnados, né? São os casos onde as pessoas em estado de vigília, quando no sono, inconscientes ou desavisados, obsediam espíritos, almas no caso, onde existem laços de afetos, né? De encarnado sobre encarnado, né? É uma forma quando a gente prejudica outras pessoas, quando a gente suga a energia de outras pessoas, né? E obsessão recíproca, então, é quando há uma conexão energética de um para com o outro e vice-versa, né? Obsessão indireta, quando o obsessor, não conseguindo atingir seus desafetos, já esteja atingindo um certo grau evolutivo, mais compatível com a resposta crística, volta-se então para alguma pessoa que lhe seja cara. Exemplo, a consciência volta-se para o filho da vítima. Eles chamariam de uma obsessão indireta, esse tipo de situação. Mas é tudo obsessão. Influências sobre a nossa consciência. Dessa forma a gente precisa olhar. Síndrome da indução, não chega a ser um obsessor, muitas vezes não conhece a vítima, não deseja prejudicá-la, muitas vezes nem sabe do que está prejudicando, né? Quando conscientizado, geralmente aceita ser ajudado e encaminhado. Né? Simbiose, quando ocorre uma associação biológica entre os seres vivos, né? Ambos coabitam no mesmo corpo. Né? E vampirismo, que são os chamados exploradores do além, que são seres que habitam cavernas no astral, agem os umbrais da vida, né, mais densos, né? Tem plena consciência de seus atos, conhecidos como bruxos, ou vampiros, ou magos negros. O que é um espírito obsessor, então? O espírito obsessor geralmente é uma alma desencarnada que se encarrega de importunar a vida de uma pessoa com quem ela se relacionou quando estava viva, mas nem sempre, pode não ter se relacionado. Essa importunação é favorecida pela sintonia estabelecida entre as almas. Eis aí um ponto que a gente precisa tomar consciência. Nada se dá se não houver um magnetismo, né? Tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Então, digamos que alguém faça um trabalho para espíritos prejudicarem a minha vida. Esse trabalho pode me atingir? Sim, desde que tenha magnetismo comigo, ou seja, desde que eu tenha portas abertas a receber essas energias. Espíritos podem vir se vingar de mim, de vidas passadas? Sim, entendendo-se sempre que essas almas que vêm se vingar de mim, primeiro, são atraídas por magnetismo, né? Segundo, eu próprio crio a minha realidade. Então, eu crio essas situações devido a questões que eu preciso resolver em mim mesmo. Minhas emoções, meus pensamentos, minhas energias, minhas memórias, meus registros. Então, eu preciso olhar como um todo, né? Não posso separar duas coisas. Ele é o obsessor, esse aqui é o obsediado, aqui tem está acontecendo aqui uma injustiça, ele está sugando a energia desse. Calma. Tem aí uma simbiose, tem aí uma associação de energias, de pensamentos. Um está cocriando, um está acessando, ambos estão acessando realidades em que essa afinidade
pode causar prejuízo, mas ainda que o obsessor venha e cause um prejuízo ao obsediado, ele não sai ileso disso. Você estar prejudicando alguém, ainda que de forma inconsciente, traz um prejuízo para si próprio. Sempre. Né? Apesar de causar grandes infortúnios na vida, né, de seus alvos, os obsessores são os maiores prejudicados. É o que acabamos de falar, né? Uma vez que isso os deixa ainda mais distantes de sua evolução. Se eu estou prejudicando alguém, seja eu encarnado, desencarnado, estou prejudicando um outro encarnado, um outro desencarnado, né? Eu estou prejudicando alguém, ninguém mais do que a mim mesmo. Sempre. Não há nada que eu faça que não atinja a mim próprio, seja bom ou ruim, né? E mesmo que precisássemos de ajuda de entidades superiores para sairmos dessa situação de dominância espiritual, precisamos alimentar nosso espírito com bondade, reforma íntima, viver com dignidade, tanto mais quanto possível, fazendo bem, e já é um bom começo para nos mantermos afastados de tudo que possa nos desvirtuar. Aí a gente vai pensar, tá, mas se essa situação, esse rapaz, 25 anos, ele foi uma pessoa maldosa, por que é que ele está sendo obsediado, então, afinal de contas, né? Bem, eu não tenho o histórico dele próprio, eu tenho até, porque não foi possível a gente ter maiores conhecimentos sobre isso, foi um caso meio de urgência, assim, e vou procurar me inteirar mais. Mas, assim, a gente traz no nosso campo, nos nossos corpos, energias, memórias, conexões, que se a gente não olhar para isso com cuidado, isso pode se tornar algo sério. Assim como muitas vezes um câncer, que é algo grave, leva geralmente, né, à morte do corpo físico, em boa parte dos casos, né? Mas é algo que começou pequeno, ele não começou grande, começou com as primeiras células. As primeiras células nasceram porque eu me decepcionei muito, eu fui traído, em qualquer área da minha vida, e eu guardei aquela mágoa, aquele ressentimento, ali começam a produzir as células malignas que vão no futuro se transformar em câncer. Então, mesmo o caso de um rapaz que hoje está com uma obsessão complexa, isso não nasceu complexo, nasceu lá atrás, de alguma forma, através de pequenos sentimentos, memórias, falta de cuidado. Então, tudo isso somado foi levando a esse quadro que é hoje, né? Então, mas a gente precisa conhecer melhor, de fato, para tentar dar um diagnóstico, né, mais preciso sobre tudo. Existem 7 tipos diferentes de obsessores. Caseiro morador, aquele que fica dentro de casa com a pessoa, né? É o por atração, você vai numa festa, bebedeira, e lá encontra um desses para carregar para casa, muito comum. Obsessor por amor doentio, né, que aí algo que uma paixão que não deu certo, que vitimou um dos dois, ou que não foi possível de se resolver, então um dos que ficou, um encarnou e o outro não, aí aquele que não encarnou vem para buscar de alguma forma resgatar essa paixão, né? Tudo ignorância, né? Qualquer fator desses é ignorância dos dois lados, né? Obsessor escravo, né? Aquele que fica sujeitando os caprichos de outros, né? Obedecendo, muitas vezes, um mago negro, obedecendo um chefe lá do umbral onde se encontra, né? Obsessor autônomo, não é só vendedor autônomo, não é só trabalhador, tem obsessor também, né? Esse também é um obsessor escravo, né? Porém, dos próprios desejos, né? Apegado à vida material e carnal. Então, alguém que tenha vícios, né? Tinha um vício com bebida, com cigarro, sei lá o que, qualquer coisa, né, na sua vida, e aí parte para outro lado, tem aquela necessidade, aquela sensação, aquele desejo de sentir a energia da bebida, do cigarro, daquilo que ele era viciado, né? Então ele vai buscar alguém que esteja bebendo, que esteja fumando, né?
obsessor enviado, né, também chamado de soldado do mal, são os escravos aí do umbral, os escravos dos magos negros, né? Obsessor vingativo, né? Esse tem bastante também, né? Tá junto porque aquela pessoa fez uma coisa ou fez outra, ou foi morar na casa dele, mas ele já morreu, e aí então ele não tem mais casa, então, mas ele continua habitando ali, então ele vai se vingar daqueles que invadiram a casa dele. Tem de tudo. A gente vê quem trabalha com isso sabe, né? A gente vê cada situação assim mais absurda do que a outra, né? O que move os obsessores? O que prende os encarnados? Aí tá, né? Alguns motivos mais comuns. Falta de compreensão da vida espiritual. Apego ao momento do desencarne, né? Quando, em caso de assassinato, então a pessoa foi assassinada, então ela fica com uma mágoa, um ódio, uma raiva. E aí, isso aí é o que move os obsessores, né? Desejo de vingança, vícios de todos os tipos, falamos agora, apegos aos bens terrenos, ilusão de poder, a pessoa acha que manda, que tem, e é tudo ilusão mental, né? Intenção de cuidar dos familiares, isso mantém alguém da família, uma mãe, um pai, um avô que partiu, obsediando a família em casa, porque ele, né, a intenção dele é cuidar da família toda, mas ele já não tem como fazer isso. É que ele não consegue acessar o mundo espiritual. Então ele enxerga os encarnados, ele enxerga o mundo material, ele não enxerga o mundo espiritual. Então, para ele, a finalidade da vida dele é atender aquilo que ele está acessando naquele momento, né? Intenção de cortar o que foi, de contar o que foi que aconteceu. Acontece muito isso. Pessoa menina foi abusada por um familiar e o familiar já acabou com a vida dela ali para que ela não contasse. Ela permanece ali, embora tenha sido uma vítima, embora não seja uma pessoa ruim, embora não tenha apegos, mas permanece ali junto, no local onde desencarnou, tentando contar para alguém o que foi que aconteceu para que se faça a justiça. São situações que seguram, né, espíritos, almas, né? Apego ao corpo físico. A pessoa cuidava muito da beleza, da sua aparência, e aí ela desencarna jovem. Aí dá aquele desespero que não quer perder não quero perder meu corpo. Mas é ilusão, né? Tudo ilusão. A ilusão de que a morte é um sono que permanece até a volta de Jesus. Esse é um conceito evangélico. Muita gente acredita, né, que ao desencarnar vai permanecer dormindo até que Jesus venha para resgatar. Mas isso pode levar a vampirismo, né, porque o espírito permanece, a alma permanece dormindo, mas só que ela não está morta. Então ela está fornecendo energia. E tem quem se aproveite disso, né? Quando envolvido em magia negra, quando uma alma foi destinada a promover o mal na vida de alguém, né, através de um trabalho de religião e tal. Então, permanece preso naquela situação. Quando envolvido em corrupção, aí se a pessoa é daquelas que faz mal para os outros, é envolvida em negociatas, em levar vantagem, prejudicar outros, aí, meu amigo, aí é complicado. É difícil que saia do umbral da vida, vai permanecer situação bem ruim. Corrupção, abuso, maldade, roubo, traição, esse tipo de coisa. Porque ao fazer esse tipo ao ter esse tipo de atitude, ao ter esse tipo de envolvimento no plano físico, ela acaba a alma vampirizando o espírito que lhe anima. Então, o espírito no mundo espiritual poderia estar produzindo, realizando, ele acaba muitas vezes sendo sugado e ancorando no próprio corpo físico, junto da alma, junto da pessoa,
quando ainda encarnada, né? Porque toda a sua energia está sendo sugada por esse tipo de atitude da personalidade. Abuso, corrupção. Isso é terrível, é um problema seríssimo. Quando envolvido em casos de prática de injustiça, né? Qualquer tipo de injustiça prende uma alma, né? Quando vendeu a alma às sombras, e fazem muito isso, eu nem sabia que era tanto, mas desejando sucesso, desejando dinheiro, as pessoas negociam suas almas com o maligno, né? Com seres malignos, seres que governam o mundo no lado obscuro aí, né? E é interessante, né, que você vai observar, assim, tem vários artistas, várias pessoas conhecidas, famosas, que aos 27 anos desencarnam, porque isso é um compromisso, né? Aceitam o sucesso a qualquer preço e vendem sua alma, mas aos 27 perdem a oportunidade e se tornam escravos daqueles, né? Problema sério, né? Ou seja, tudo isso quer dizer, como diria Siddhartha Gautama, são desejos ignorantes ou apegos. Através da apometria, a gente consegue capturar esses obsessores, malfeitores, né, delinquentes de toda a ordem, né, assim como subjugar os temíveis magos negros e neutralizar exércitos arregimentados para a prática de toda a espécie de atrocidades. De que forma faz isso? Com um combo de trabalho, né, um conjunto de forças, né, que cortam os laços da obsessão e que encaminham aqueles que estejam em condições de tratamento, de auxílio, né? E que devolvem as infradimensões àqueles que não têm condições, não têm consciência para outra coisa. Né? Não é só a captura dessas entidades dedicadas ao mal que vale, pois podemos também destruir suas bem organizadas bases operacionais. Na verdade, nós, terapeutas, não temos qualquer tipo de envolvimento com isso daqui. Se nós temos uma egrégora bem formada, a gente pede auxílio para cortar aquela obsessão, para encaminhar aquelas almas que estão presas, né, naquelas situações. Dali para frente, esse trabalho é da egrégora. E se é uma egrégora bem formada, ela jamais vai fazer algo que prejudique outra alma. Ela vai ajudar, vai cortar a influência, vai tirar daqui e colocar num outro lugar e dar uma atenção. Mas esses casos assim, de aprisionar, liquidar com exércitos, se a egrégora é bem formada, o trabalho não toma essa linha, tá? Mas, mas isso depende de cada um, tá? E também não estamos aqui para julgar ninguém. Mas a gente não se envolve com esse tipo de coisa. Na nossa linha de trabalho, não. Entendemos que a pior alma, a alma mais negativada, ela sim tem que ser conduzida, tem que ser, mas não nos cabe destinar ninguém a lugar algum, prender, destruir, isso não é parte de trabalho de terapeuta, né? Todo trabalho é realizado no amor, isto sim, sem julgamentos. Geralmente, quando se manifesta na apometria algum espírito obsessor, verbalmente, através de um médium, né? É porque aquele indivíduo ainda está muito na frequência física e necessita receber a orientação através de um orientador encarnado. É isso. A alma está numa frequência tão baixa que ela só enxerga os encarnados. Então, se vier um espírito do bem, uma alma do bem ali, um espírito mais iluminado, mais consciente, né, que possa conduzir aquela alma, ela não enxerga, porque ela não tem frequência para isso. Então, ela precisa da voz humana, da orientação humana, do trabalho humano para poder, ainda que orientado por espírito de luz, para poder ouvir e tomar consciência de si mesmo. Daí ela passa a enxergar. Quando ela eleva a frequência, ela vê outro horizonte, né? E se a gente está num grupo de trabalho, terapeutas, encaminhando entidades, encaminhando almas, a gente cria todo um campo energético para isso, um campo vibracional que dá condição às almas do outro lado do véu de se apresentarem
porque eles manipulam positivamente toda aquela energia, né, para poder dar encaminhamento àquelas almas, né? Então, onde é que nós paramos aqui? Nosso trabalho, ao recebermos essas almas necessitadas, é mostrar-lhes amorosamente um caminho de libertação, a partir da atitude do perdão, da compreensão, mostrar a elas mesmas quem são. Esse diálogo entre o orientador apométrico e o espírito, a alma, né, deve ser cuidadosamente elaborado com amor, firmeza, compreensão, respeitando o livre-arbítrio, sugerindo que mude a atitude. Caso não haja entendimento por parte da alma, então devemos chamar verbalmente a presença de um mestre, guia, mentor, para que seja conectado. Assim, ó, eu preciso sempre pensar em todos os níveis de entendimento para o que é que nós estamos falando aqui. A prática da apometria em si, a técnica, e ainda nós que temos 3 estágios de apometria diferente, nós não vamos realizar esse tipo de trabalho que nós estamos apontando aqui. O médium recebeu a alma, ser orientado por um orientador. Na apometria propriamente dita, não tem. A apometria clássica do Dr. Lacerda fazia exatamente isso, que está aqui. E não estou de maneira alguma dizendo que isso esteja errado. O que nós estamos aqui é criando, a partir da apometria, uma ferramenta para terapeutas que independa da condição de sensibilidade mediúnica de cada um. E isso é muito possível. Esse trabalho aqui de receber a vibração, uma alma, um trabalhador mais sensitivo, recebe, passa, fala todas as dúvidas, as perguntas, os questionamentos daquela alma que está ali, um outro orienta, isso tudo é fantástico, maravilhoso, eu faço isso, mas isso é um trabalho à parte da apometria. Tá? Nós estamos falando aqui para que você conheça tudo, né? Tenha consciência sobre como se processam as coisas. Mas na apometria em si, todos os comandos, tudo que é realizado na técnica, dá esse devido encaminhamento. Então, você não vai se preocupar, mas eu não tenho sensibilidade mediúnica, eu não tenho um orientador aqui, como é que nós vamos fazer quando vier alguma alma? Calma, não é assim. A técnica apométrica vai dar todo o encaminhamento, todo o suporte a isso. Mas aqui nós estamos conhecendo como funciona, e no nosso caso, por exemplo, nós temos um grupo, então a gente se reúne fora da apometria para fazer esse tipo de trabalho. Numa mesa, como em casas espíritas, a gente recebe aquelas almas que estão em condições, estão com problema e em condições de se comunicar através da gente, e a gente dá orientação. Mas esse é um outro trabalho, isso não é apometria. A apometria em si, você não precisa realizar isso neste formato de apometria que nós temos. Se for a apometria clássica, realizada por Dr. Lacerda, sim, daí você faria isso, tá? A intenção que foi trazer essa ferramenta que justamente nos permita fazer esse trabalho independente da nossa sensibilidade ou não, né? E que hoje já é possível graças a todo esse combo de ferramentas, de energias, de conhecimentos, que a gente já entendeu ser capaz de poder fazer, tá bem? Vamos para o seguinte. Bem, aqui algumas imagens, porque como eu faço essa prática, né, que a gente chama de Spirit Box, comumente chamando, né, que é a transcomunicação instrumental, né, que é a prática de se comunicar com o outro lado da vida, comunicar com almas através de aparelhos eletrônicos. Talvez você já conheça isso, porque hoje isso está muito comum, né? Como rádios, gravadores, telefones, computadores, TVs, todo tipo de busca, né? Por meio dessa tecnologia, obter evidência da vida após a morte, como vozes, imagens, sem a necessidade de médiums tradicionais e, sobretudo, com o auxílio dos irmãos que não conseguem fazer a passagem e permanecem presos à fisicalidade. Então, eu uso equipamentos e posso, sim, me comunicar com essas almas. Eu vou em locais onde a gente sabe que tenham almas. Em muitos locais tem almas presas, porque muitas delas não conseguem sair da condição em que desencarnaram.
E aí a gente se encaminha. Então aqui tem fotos. Eu vou, por exemplo, no cemitério. Estou falando isso para quem não conhece, o pessoal que já faz parte do grupo sabe disso, né? Mas por que tem almas no cemitério? O cemitério não é lugar de alma, é lugar de corpo. Pois é, mas aquelas que permanecem presas ao corpo, presas às situações, acabam no cemitério, de forma inacreditável. Então aqui tem uma imagem que a gente chama disso de espectro, né? A câmera consegue registrar se tem uma forma física se movimentando. E então aqui em cima como é que se chama isso daqui, dessa lápide aqui, havia um espírito se movimentando, a câmera registrou. Tá? Aqui é só uma foto, mas tem a movimentação toda daquela alma ali. Né? A gente utiliza esse outro aparelho aqui, muito conhecido, K2, que ele detecta a variação eletromagnética, então se tiver alguma presença de alguma alma ali, ele identifica. E com os aparelhos de comunicação a gente consegue conversar com essa alma, saber quem é, o que se trata, porque está ali e dar encaminhamento. Né? Isso não é o trabalho da apometria. Eu falo isso para que você conheça que existem diversos mecanismos e hoje na apometria todos eles são concentrados em comandos, em pulsos, frequências, gráficos, tudo isso dá o comando devido para encaminhar essas situações, para resolver essas situações. Mas fora, isso aqui é o trabalho que se dá fora a apometria, né? E que você não precisa fazer. Eu estou demonstrando que ele existe, tá bem? Só para compreensão mesmo, né? Quais são os sintomas físicos de quem está passando aí por um processo obsessivo? Dores, em especial dor de cabeça, mal-estar generalizado, bocejos intensos e frequentes, problemas gastrointestinais, cansaço extremo, doenças recorrentes sem motivos. Né? Quais são os sintomas espirituais e comportamentais? Passa a se envolver em fofocas, conversas em vão, né? Passa a julgar, usar-se de vitimização, ver vultos e ouvir sons estranhos, vícios e compulsões, azar ou revés na vida após a morte de um ente querido, derrocada financeira, desemprego, perde salário, perde o que tem, vibrações estranhas como maus pressentimentos, mania de perseguição, sensação que está sendo chamado por alguém, acordar sempre à mesma hora durante a madrugada, ter o mesmo sonho repetido por vezes, quando se trata de pesadelos, né? Quais são os sintomas emocionais? Irritabilidade, impaciência, oscilar no humor, fragilidade emocional, ansiedade, angústia e tristeza, né? Pensamentos negativos, ciúme, desconfiança exagerada, choro compulsivo, agressividade. Então são sintomas, são aspectos que a gente, se observado em alguém, em um ser, seja um consulente, seja qualquer pessoa externa, a gente pode ter uma direção. Talvez seja um processo obsessivo, né? Esses 3 últimos sinais são típicos de obsessores noturnos, aqueles que se posicionam ao lado da cama de seus obsidiados, vigilando-lhe o sono e sugando suas energias. A sensação de que está sendo chamado, acordar sempre à mesma hora e ter sonhos repetidos. É quando o obsessor está ao lado da cama ali, né? Muito bem, vamos adiante. Aqui já é o trabalho do nosso próprio grupo, tá? Quando a gente faz encaminhamento de almas, né? Nós temos a nossa mesa radiônica de trabalho, que estão os trabalhadores, os terapeutas em volta da mesa. Aqui a gente tem esses bonequinhos aqui, são voodoos, né? Onde está magnetizado o nome, através do nome e data de nascimento, a conexão com pessoas que estão pedindo ajuda, tá? Então a gente traz eles para a mesa, e aí nós temos energias de orgonites, de gráficos, as nossas energias e toda a egrégora da casa. Então, dessa forma a gente faz o encaminhamento, né? Se entre esses tiverem sensíveis, pessoas que consigam perceber o universo espiritual, eles manifestam, eles passam a informação e a gente dá o encaminhamento. Mas esse trabalho não é da apometria, tá? É para conhecimento. Então não se preocupe, não se assuste com tudo isso se você não é da área, vai olhar, nossa, mas como é que eu vou desenvolver isso aqui? Não, isso aqui é para que você conheça, saiba que exista, saiba que é possível fazer, saiba que é possível aprender sobre isso,
Mas a apometria em si já tem toda a técnica, todo para dar o encaminhamento necessário, tá? O encaminhamento de espíritos em casas, espíritos ocorre através de um processo de atendimento espiritual que geralmente segue as etapas de receber, acolher, esclarecer, encaminhar. É o que se faz aqui, né? A gente tem aqui uma lista de pessoas que pediram ajuda, elas estão aqui magnetizadas, aqui nós estamos passando energias para eles, e os médiuns, os terapeutas vão recebendo vibrações, vão passando e a gente vai encaminhando, tá? Esse é um processo que se dá natural. Aqui é o encaminhamento através da apometria, propriamente dito. É aqui que você precisa conhecer, ter firmeza e trabalhar com serenidade, né? Na apometria, nós chamamos os obsessores de Beckmans. Esse nome provém do conhecimento da consciência, né, de Gary Douglas e Dan Hare, né, que são esses que canalizaram essa ferramenta extraterrestre, né, que é o Axis. E então, dentro dos conhecimentos do Axis, dentro das consciências do Axis, existe um conhecimento que é transmitido através de cursos do Axis, né, que é o fundamento. O fundamento nos ensina a dar encaminhamento aos Beckmans, que são as almas, né, que só recebe outra denominação aqui, tá? Então, a gente chama de facilitação de entidades, encaminhar espíritos, encaminhar almas, tá? E a gente denomina elas de Beckmans. Então, no próprio roteiro, na própria gravação da apometria, ela está fazendo esse encaminhamento, mas observe um detalhe importante. Então, as frequências em hertz cortam todas as amarras, né? A gente vai estar, na gravação, está gerando frequências em hertz para afastar, ou para que o obsessor não consiga mais alcançar o obsediado, né? Chamada coletiva aos espíritos, a gente está chamando eles coletivamente, né, com o roteiro, né? Está na página seguinte, já vamos dar uma olhada ali. Pronunciando sempre o enunciado aclarador do Axis, né? Que é um encerramento dos compromissos e acordos, né? E firmando na consciência dos consulentes a importância de que eles não podem continuar dependentes dessas energias, dessas influências, desses obsessores, né? A gente vai utilizar gráficos radiônicos como antimagia, espíritos malignos e magia, Devata, que é destituição de energias negativas, escudo protetor, enfim. Neutralizamos os implantes etéricos, que esse é um tipo moderno de obsessão, que ao invés do obsessor permanecer acoplado junto ao corpo físico, junto à alma do obsediado, é muito mais simples dos locais onde eles estão colocarem um implante energético e ficarem sugando essas energias de lá. São tecnologias. Sempre entendendo que toda tecnologia ela vem de lá, da quarta dimensão para cá, ainda que negativa, né? Mas eles fazem isso. Então eles conseguem obsediar várias pessoas ao mesmo tempo e não estar nem presente. Só, né, que é uma forma moderna de obsessão, muito mais utilizada hoje do que a antiga de estar presente. Estar presente geralmente é um familiar que desencarnou e não quer sair dali, esse tipo de coisa. Ou uma alma que ainda não tenha acesso à tecnologia, mas se não, elas fazem esse tipo de armadilha para a gente, né? Então, na apometria, através dos comandos, através do enunciado aclarador do Axis, a gente vai romper esses compromissos, tá? Neutralizar implantes, desmanche de trabalhos de religião, a gente vai buscar através da egrégora da equipe acessar as infradimensões, que é onde estão onde foram imantados esses trabalhos. Eles estão geralmente entre a primeira e quarta, menos 1 e menos 4D, né? Nessas dimensões, nas infradimensões de 1 a 4, é onde estão esses trabalhos de religião. A gente precisa pedir para os coordenadores, para o pessoal que... A gente pede através da egrégora, né? Para que faça esse encaminhamento, né? Então, dessa forma, a gente vai cortando os contratos, pactos, encerrando situações aí, né? Seguindo em frente,
Aqui é como está no nosso roteiro, né? Na nossa gravação. Então, se você for botar para rodar a gravação vai estar dizendo isso. Se você for falar verbalmente, então você vai dizer isso. Ó. Determinamos agora o devido encaminhamento de todo tipo de entidade, obsessor ou consciência influenciadora. Tu, entidade acompanhante. Aqui te denominamos Beckmax. Vocês que são Beckmax. Verdade. Quem são vocês? Quando pergunta para uma alma, para um ser extraterrestre, quando você diz isso, antes de qualquer pergunta você diz verdade. Ele não consegue mentir, não consegue dizer outra coisa que não seja verdade. Você tem que dizer a palavra verdade na frente. Então, quando você diz verdade, quem são vocês? Pá, ele é obrigado a olhar para a verdade que ele é. Né? Então, quando a gente diz isso, nos trabalhos de mesa que a gente viu anteriormente, né, como nesse daqui, as almas se manifestam e elas vão relatando por que está ali, por que eu vim para aqui, trazem as suas situações e elas são esclarecidas sobre isso, uma a uma, amorosamente, calmamente, mas dentro de uma conversa, dentro de um convite ao despertar. Na apometria, o negócio é punk. É assim, ó, quem são vocês? Ele vai tomar um choque, porque muitas vezes nem sabe mais quem são. E aí a gente diz verdade. Quem eram vocês antes disso? Quando você diz isso daqui, imediatamente na mente do obsessor vem a sua encarnação passada. E aí ele reconhece quem ele foi na encarnação passada. E antes disso, e antes disso, e aí ele vai voltando encarnações. E antes disso, aí acabou a força. Quando ele reconhece 2, 3 encarnações passadas, quem ele foi, ele já não tem força de continuar na obsessão. E aí a gente dá o toque final. Verdade, quem você será no futuro? É aí, nesse momento, que na alma que está obsediando, ele vai ter que fazer uma escolha entre permanecer na sombra ou seguir para a luz. Então, a gente, na apometria, não vai hoje ter a necessidade de convencer as almas, de saber quem era, por que está ali, e vamos em frente, aproveita esse momento. Não, papum, se foi, está aqui. Verdade, quem é você? E quem você era antes disso? E antes? E antes? Pronto, tirou toda a força e energia da alma, e ela é obrigada a se dar conta de si mesma, ela já não consegue mais acessar o obsediado. Né? Então, aí o áudio continua assim: você levará consigo toda a sua impressão magnética e sua bagagem. Então, tudo que você tinha alguma ferramenta, algum implante, vai junto, acabou seu tempo, né? Aí a gente diz o enunciado aclarador do Axis. Certo, errado, bom e mal, pode pode, todos os 100 cursos, garotos povoados, bases, criações e além. O que quer dizer isso? Cada um desses tem um significado. Não vou olhar para todos agora, mas certo e errado. Por que certo e errado? O que está certo e o que está errado sobre isso que você está fazendo? O que é bom e o que é mal a respeito disso que você está? Pode POC, o princípio e o fim dos seus pensamentos. Aqui está todas as 9, todas as 100 na verdade, tá? Todas as 100 camadas de consciência, porque antigamente o entendimento que se tinha que eram 9, mas já se entendeu que nós temos aí cerca de 100 camadas de consciência. Então quando a gente diz, na gravação já está, né? Todas as 100, nós estamos falando, dando um decreto para todas as 100 camadas de consciência, né? E aqui é sobre percepções, sobre a maneira de criar, sobre tudo que envolva a alma. Então, esse enunciado, como ele é repetido frequentemente, diariamente, no planeta por inteiro, ele ganha uma força extraordinária, ele é capaz de cortar influências de todos os tipos. Então, quando a gente chama o espírito, a alma, a reconhecer quem ela é, quem foi no passado, e citam o enunciado aclarador, nós estamos dando um comando para que o negócio encerrou. Segue em frente porque acabou o teu tempo. Né? Aí a egrégora, aqueles que estão trabalhando do outro lado do véu, é que vão dar o devido encaminhamento para cada um deles. Né? Então, no roteiro ainda diz, né, o que é que
o que é que cada um de nós, nossos corpos, podemos fazer ou ser, e o que é que podemos ser ou fazer para nossos corpos que lhe permita fazer algo diferente daquilo que costumávamos deixar os Backmax fazerem. Porque até então, quer dizer, os Backmax comandavam muitas coisas em nós. Então a gente aqui vai limpando dos nossos campos com o enunciado, com os decretos, essa influência das almas, os Backmax, né? Então a gente repete o enunciado várias vezes e tal, e dá o decreto final. Estão cortados todos os elos com consciências obsessoras, influenciadoras, né? Então é assim que se processa na apometria, é isso que você precisa aprender. Todo o restante é para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, e caso você deseje também trabalhar dessa forma, né, não tem nada de errado nisso, mas caso você não deseje trabalhar, utilizando-se dos médiuns, da orientação, do encaminhamento das almas, para a apometria não precisa, está aqui tudo fechadinho, certinho, a energia certa, a frequência certa, para poder dar o encaminhamento a todas estas almas, tá bem? E seguindo adiante, assim, na apometria a gente não utiliza de orações, tá? A apometria não é algo que esteja relacionado com fé, é com técnica. A apometria é técnica, energias, reunião de conhecimentos, informações, práticas, mas não é fé. Mas se você é uma pessoa de fé, uma pessoa que se utiliza muito desse formato, ok. Eu, quando vou, por exemplo, num cemitério, num local que alguém desencarnou, para conversar com as almas, eu utilizo de orações, sim, para dar o encaminhamento àquela alma. Porque ali eu não estou usando a técnica da apometria, não estou com todas aquelas ferramentas ali funcionando naquele momento, as energias, as frequências, os gráficos. Não, eu estou sozinho, eu e a alma. Então, como eu vou conduzir aquela alma? Então, eu utilizo de orações. Daí é fé. Então, por isso que eu digo, não tem nada de errado com a fé. Só a apometria não trabalha com fé. Não vai ter oração, prece na apometria, tá? Nas nossas, tá? Nosso formato de apometria. A gente tem mesa de desobsessão, a mesa da apometria ela já é própria para fazer o encaminhamento das almas, tá? Então você não vai precisar fazer oração nenhuma, nem essa nem nenhuma outra. Mas se você trabalhar diferente de apometria, aí envolve oração, envolve orientação das almas, é outro tipo de entendimento, de compreensão, né? Então a apometria é isso. Você vai ter ela prontinha, seja um roteiro que você vai ler, seja os áudios que você vai botar para rodar, e todos os comandos estão ali, com decretos, com enunciado aclarador, com a devida orientação e encaminhamento das almas, sem que você precise necessariamente, através da apometria, se envolver com as almas, conversar, saber quem é, do que se trata. Não tem nada disso. Nós não temos esse tempo a destinar através da técnica. A técnica é corte de obsessores. Você não faz parte daqui, agora vai para tratamento, siga teu caminho, né? Agora, conversação, orientação às almas, isso é outro trabalho, não é? Não faz parte da apometria. É importante que a gente conheça todos, para que a gente saiba se posicionar dentro de cada um deles da maneira adequada. Tá bem? Esse é o entendimento. Então, espero que você tenha compreendido aí. E naturalmente que nós temos assim, mesmo eu já trabalho com isso assim há bastante tempo, mas cada dia é um aprendizado, cada dia é uma descoberta, todo o tempo está chegando conhecimentos novos no planeta, a gente vive um tempo em que a compreensão está se abrindo, as consciências estão se abrindo, né? A gente vê cada vez mais pessoas tomando consciência de si mesmo, da vida, destes processos. Tudo isso que a gente hoje fala aqui através desse vídeo, através de às vezes um podcast, como já participei, ou seja lá do que for, conversação com o público. Há não muito tempo atrás isso era bem difícil de se falar, de se fazer, porque havia muito... Tudo estava muito focado só na fé, e aí você divide em religiões, então diferentes crenças, e aí tem dogmas, e aí tem uma série de outros processos.
E hoje a gente tem técnicas, conhecimentos, entendimento, então vem, a compreensão vem com muito mais clareza, com muito mais abertura e acessível a todos, não nos distancia, nós não precisamos ter aqui um padre, um pastor, um coordenador espiritualista, um mentor. Não, eu, terapeuta, com as minhas ferramentas na mão, realizo todo esse processo com firmeza, com segurança, auxilio aqueles que estão do outro lado e auxilio meus consulentes. E não preciso mais entrar em processos que dependa deste, daquele outro. Não, nós cada vez mais vamos tomando consciência de nós mesmos, do nosso poder, da nossa capacidade, daquilo que a gente de fato pode realizar em benefício dos outros através da técnica, através da apometria. E então tudo vai ficando mais claro, mais amplo, mais aberto, mais acessível. Você entende isso? Não fica mais limitado a alguns poucos, esse que conhece, aquele que tem o dom sensitivo. Não, eu posso não ter nada, nenhuma sensibilidade apurada e realizo todas as técnicas com tranquilidade, com firmeza e com grandes resultados. Tá bom? Espero que você tenha compreendido. Obrigado por estar comigo. Um grande abraço e até a próxima.